Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre onfalocele, ok? Mais uma doença, nossa, de defeitos da parede abdominal. Esse é um recém-nascido normal, quando cai o cordão umbilical, isso tende a fechar. Se não fechar logo de imediato, seria uma hérnia umbilical que nós já conversamos. A onfalocele é um defeito como se fosse uma hérnia umbilical muito grande. É esta foto aqui que é um falocele. Na verdade, no centro, o umbigo está sempre no centro, o diâmetro aberto está sempre com o umbigo exatamente no centro. E você tem a geleia de Wharton, né, o âmnion recobrindo as vísceras. A gastrosquise, que é um diagnóstico diferencial para algumas pessoas, não, é um defeito paraumbilical à direita e as vísceras estão expostas. Nós vamos ter aula de ambas as coisas. Vamos começar primeiro com onfalocele, ok? Onde, lembrarmos que a gastrosquise é um defeito à direita do cordão umbilical e sem membrana, e as vísceras estão expostas. A onfalocele, o defeito está no ápice, o umbigo está no ápice do cordão, no ápice do defeito, e você tem a membrana com âmbrio, tritônio, geleia de Wharton. Tá ok? Onfalocele é exatamente este o esquema. É um defeito da parede abdominal, na inserção do cordão umbilical. Você tem herniação dos órgãos intra-abdominais, você tem intestino, estômago, pode ter fígado, todo o abdômen. Na verdade, um falocele é dividido em tamanhos, até 4 centímetros, que são diâmetros pequenos, e você geralmente consegue fazer um fechamento primário. Pode estar de 4 a 7, 7 a 10. Quando é de 7 a 10, o diâmetro é muito grande, 10 centímetros geralmente é toda a cavidade, tá? Todas as vísceras para fora. Tá? Você vai ter essa membrana, que é o âmbrio, peritônio e a geleia de Wharton. Tá? Lembrarmos que o cordão está sempre presente e no ápice do defeito. É um defeito que ocorre em questões embrionárias entre a sexta e a 10ª semana de gestação. O intestino cresce muito e ocupa cresce e ocupa toda a área do cordão umbilical. A onfalocele ocorre quando não há o retorno das alças para dentro do intestino. Na verdade, lembre que quando nós surgimos na vida intrauterina, nós somos uma folha e depois nós vamos fechar como um cilindro, com uma única estrutura na frente, que é a linha alba. As vísceras, quando você está assim, você é uma célula, vira 2, vira 4, vira 8, na verdade você tem uma largura, um comprimento, a espessura de uma célula, até nós começarmos a fechar. Nesse momento, todas as vísceras estão boiando. Quando você está fechando o cilindro, as vísceras têm que entrar para dentro da cavidade, para este cilindro. Na verdade, ela não entra. Não é que ela saiu, ela não entrou. Tanto é que vem associado o vício de rotação intestinal. Ok? Então, não há o retorno das alças dentro da cavidade. Esse é um defeito que ocorre lá para a 8ª, 12ª semana de gestação. A incidência desta doença, de 1 a 3 para 5 mil nascidos vivos. Ela acomete tanto meninos como meninas de forma igual. Esta é uma doença que acomete mais mães em idade materna mais avançada, tá? Geralmente são mães mais idosas, tá? Ao contrário da gastrosquise, que comumente está associada a mães mais jovens, tá? Então, geralmente são mães mais idosas. E vem associado com muita frequência ao falocele, vem associado com malformações associadas. Vem junto mais alguma malformação, em até 50%. O que você vai ter que investigar? Tudo, cromossomopatia e mais o Vacters todo. Então, vai ter problema cardíaco, gênito urinário, gastrointestinal, músculo esquelético, tubo neural e cromossomopatias. Down e onfalocele também está muito ligado, mas não somente Down, tá? Se alguém confundir, ficar ali, doutor, eu vou confundir quem que tem mãe jovem e quem que tem mãe idosa, né? A gastrosquise é mãe jovem, a onfalocele é mãe idosa. É só lembrar que na onfalocele existe alta frequência, chega até 50%, de malformações associadas, incluindo cromossomopatias e Down. Quem que tem mais Down entre idade materna? Geralmente as mães idosas. Tá ok? Você tem que fazer uma investigação do Vacters todo. Vacter não é uma síndrome, e sim um método mnemônico para você guardar. Não é síndrome de Vacter, porque não é o nome de uma pessoa. Vacter é a primeira palavra de cada estrutura que você deve fazer um check-up. V de vértebra, então você tem que checar tudo de problema de vértebras, escoliose, fusão de hemivértebra, espinha bífida, ausência de vértebras sacrais, mielomeningocele, tudo de vértebra. O A de anomalia no retal,
tudo, anomalia no retal alta, baixa, com fístula, sem fístula, o C de problemas cardíacos, o Q de cardíaco, tudo, você tem que fazer um eco nessa criança, investigar tudo, PCA, CIA, CIB, arco aórtico para a direita, transposição do vaso da base, tudo. TE é de trato esofágico, com muita frequência vem associado fístulas, atresia de esôfago, com fístula ou sem fístula, 5 tipos de alterações traqueoesofágicas, R de renais, tudo de problema renal, JUP, JUV, cistos renais. JUP é estenose da junção heteropiélica. JUV é estenose da junção heterovesical. Cistos renais, refluxo vesicoreteral, que é RVU, bexiga neurogênica, válvula de uretra posterior ou de anterior, hipospádia, epispádia, tudo do aparelho renal. LIMB significa defeitos de extremidades, de membros. E aí tudo, sindactilia, polidactilia, articulada ou não articulada, anomalias do rádio, tudo. Tá bom? Você vai investigar, lógico, de acordo com o que vir do Vacters, prognóstico melhor ou pior. Dei um dedinho a mais. Não altere nada em prognóstico. Né? Ah, mas veio uma tetralogia, ele falou, transposição dos grandes vasos da base. Deu para entender? Mudou o prognóstico. Você entendeu? Veio um down daqueles com tudo associado. Né? Então, observe aqui o Monfalocele, o umbigo no centro, o defeito está no centro, né, com o umbigo, e o saco amniótico com âmbito, peritônio, geleia de Wharton. Ok? Essa aqui é uma Monfalocele pequenininha, Monfaloceles até 4 centímetros, quase sempre a gente consegue fechar primariamente. De 4 a 7 pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga, você tem que medir a pressão intraabdominal. Até 15 milímetros de mercúrio nós podemos fechar a cavidade abdominal sem riscos de síndrome compartimental. De 15 a 20 você pode fechar, mas tem que ficar de olho, porque ela pode fazer insuficiência renal, oligúria, isquemia de membros inferiores, aí você vai ter que abrir de novo. Acima de 20 milímetros de mercúrio está proscrito fechar, você vai ter que colocar um silo, não dá para fechar a cavidade direto. Observe esse nenê tinha uma grande onfalocele, foi fechada, e eu vou mostrar depois ela no colo já da enfermeira, no dia da alta. Outra outra onfalocele, essa menor, essa um pouco maior, sempre com âmbrio, tá? O fato de romper a membrana da onfalocele não vai fazer essa onfalocele virar gastrosquise. Gastrosquise é uma doença, onfalocele é outra. Tá? Nós vamos ter uma aula de gastrosquise e é muito importante entender isso. Tá? Gastrosquise é um defeito paraumbilical à direita, não costuma vir associada a malformações juntas, ou no máximo uma atresia de ilho, uma incidência baixa, em torno de 10 a 13%. Geralmente são mães jovens, outra aula, outro assunto, outra doença. Tá? Lembram, o pessoal tenta confundir vocês, mas não tem nada a ver. Tá? O diagnóstico você pode fazer na vida intrauterina com ultrassom pré-natal, né? Onde você vai fazer um ultrassom 3D, uma ressonância magnética, ou pós-natal, nascendo e você olhando aquilo tudo para fora. Né? Mas o ultrassom pré-natal já ajuda a diagnosticar. Vou mostrar para vocês o ultrassom. Esse é um ultrassom de uma barriga normal, e aqui você vai ver um ultrassom de uma criança com falocele, onde você vê o âmbio e as vísceras para fora. Tá? Aqui, observe o saquinho para fora, que é o âmbio, para fora. Você vê que está tudo fora. E se você fizer ele 3D, você vai ver circulação sanguínea fora da cavidade abdominal. Tá? Certo? Então, é muito fácil de fazer diagnóstico intraútero. Esta é uma onfalocele, você vê, observa meio arredondadinho, que tem um saco. Na gastrosquise, você não tem o saco. Tá ok? Você não tem esse âmbito envolvendo. Ele está tudo para fora e faz serosite, tem outras consequências na gastrosquise. Tá ok? Ultrassom 3D, você observando, depois ao nascimento. Tá ok? Você pode fazer a amniocentese, punção do líquido amniótico, entre a 15ª e a 20ª semana de gestação, para ajudar no diagnóstico. Pode fazer cordocentese após a 20ª semana. E se você fizer a dosagem de alfa-fetoproteína, costuma estar aumentado tanto na onfalocele, em média 4 vezes mais, como na gastrosquise. Tá ok? Este aqui é um desenho esquemático fazendo uma amniocentese, e aqui um desenho esquemático fazendo uma cordocentese, ambas guiadas por ultrassom. Tá bom? O tratamento, você tem um tratamento conservador, que a gente já vai comentar,
o cirúrgico primário, fechamento primário, e o cirúrgico estagiado por etapas que nós vamos conversar também. Vamos lá. O tratamento conservador. Geralmente o tratamento conservador é feito naquelas ou faloceles gigantes, muito grandes, e que não deu para fechar a cavidade abdominal logo de cara, tá? Não permite fechar. Então, você pode pintar esse âmino para que ele queratinize e forme uma pele, e vai virar como se fosse uma grande hérnia incisional. A gente pintava no passado com iodo, mas tem pacientes que fazem intoxicação por iodo. Nitrato de prata, pode ocorrer intoxicação por prata. Pode ser usado sulfato de prata, sulfatazina de prata, mas o melhor mesmo é álcool a 70%. Passamos álcool 70% e vamos com um biquinho de oxigênio de O2 oxigenando. Você vê já fazer mudando o tom da pele. Você faz isso todo dia até queratinizar, tá? Você passa álcool 70 e vem com um bico de O2 em cima, e você já vai vendo que já muda a característica. Não pode romper, tá? A membrana, e você vai queratinizando essa pele, tá? As complicações é a ruptura da membrana da pele, que aí você contamina a cavidade, uma infecção local. Isso leva a uma hospitalização maior, né? E vai formar uma grande hérnia ventral que você vai operar mais para frente. Mas você faz isso uma outra etapa mais para frente. Aqui a foto de um bebê fazendo a queratinização, né? A técnica de Grob, tá? Aqui um desenho de uma técnica de Grob, mas nós temos uma muito interessante. Aqui escarificando, né? Fazendo epitelização. Você observa a formação de pele pela técnica de Grob. Esta é uma foto da internet mostrando a epitelização, mas esta outra foto foi tirada por um de nossos alunos no país chamado Benin, na África. Essa moça tem 15 anos, nasceu com falocele, lá não tem saúde pública, e foi optado pela técnica de Grob, tá? E ela está com 15 anos no ato desta foto em Benin, tirada por um dos nossos alunos da faculdade, tá? Técnica de Grob, feita aqui no nosso serviço, o nenê, né? Peritoneostomia, na verdade você vai pintando a pele até, e aí quando chegou nisso que você vê que pode fechar, aí você pega a musculatura nas laterais, fecha, tá ok? Sem fazer síndrome compartimentar. Essa é a técnica conservadora. Agora vamos para o tratamento cirúrgico primário. Técnica de Gross. Fechamento cirúrgico primário. Você resseca a membrana. Nós temos um vídeo no nosso canal desta técnica, muito bom. Vale a pena vocês assistirem. Nós ressecamos tudo, colocamos tudo para dentro e fechamos a cavidade abdominal. É bom, quando é possível fazer isso aí, que o paciente fica até sem incisão. A estrutura fica parecendo um piguinho. Então nem fica sabendo que operou. Reduz tudo e fecha a cavidade abdominal. Assistam o vídeo após a aula teórica. Tá ok? Reduz toda a cavidade sem tensão. O problema é síndrome compartimental. Então, as oncoloceles divididas em diâmetros até 4 centímetros, de 4 a 7, de 7 a 10. Até 4 funciona como uma hérnia umbilical grande, gigante. A probabilidade de você fechar sem dor de cabeça é grande. Você vai resolver o problema. De 4 a 7 centímetros, você pode conseguir fechar, pode não. Às vezes você fecha, mas faz síndrome compartimental. Então, nós temos que passar uma sonda vesical, tá? E ligar essa sonda vesical no esfigmomanômetro e medir a pressão intravesical. Nós temos um vídeo mostrando como que nós fazemos isso, tá? Assista os vídeos pós a aula. Até 15 milímetros de mercúrio você pode fechar. De 15 a 20 você pode fechar, mas qual é o risco de você ter que abrir a barriga de novo? Que faz anúria, insuficiência renal, dificuldade de retorno venoso, começa a complicar, você tem que abrir. Acima de 20 você sabe que não pode fechar nunca. Ok? Quando for fazer essa técnica de Gross, você resseca todo o âmino, tá? Reduz tudo e fecha, tá? E fecha a cavidade. Tá ok? Temos uma cirurgia inteirinha para vocês assistirem. Certo? Pode haver síndrome compartimental? Pode, né? Então, ficar de olho. Acima de 15 milímetros de mercúrio, sempre pode, acima de 20 vai ter. Você pode ter compressão das artérias renais, oligúria, insuficiência renal, compressão das artérias ilíacas, isquemia dos membros inferiores, compressão das artérias mesentéricas com isquemia intestinal e enterocolite necrosante. Em suma, a pressão ficou acima de 15, você tem que ficar esperto.
tá? Assim que decidir fechar, você tem que ficar de olho que você pode ser que tenha que abrir. O ideal é abaixo de 15. Diurese acima de 0,8 ml quilo hora. Observar a diferença de oximetria de membros superiores e inferiores, tá? É muito comum, às vezes, a cavidade ela não desenvolveu em tamanho. Então, você tem que fazer stretching, alargar, lacear a cavidade, a musculatura e deixar esse paciente curarizado no pós-operatório, que é para caber tudo na barriga sem compressão, sem comprimir, senão a musculatura comprime. Lembre, no pós-operatório, esse paciente tem que estar entubado e curarizado, obrigatoriamente. Tá? Vamos para a terceira etapa, a técnica estagiada, ou técnica de Schuster, quando não cabe tudo na barriga, não dá para fechar, são grandes onfaloceles, então você vai colocar um silo, tá? Vai colocar todas as vísceras dentro de um silo, vai costurar esse silo na aponeurose e todo dia você vai fechando esse silo. O ideal é que você feche isto, zere e feche a cavidade o mais rápido possível. O ideal é até 10 dias, tá? Com risco de infecção. Mas a ideia é essa: você pega um saquinho estéreo, coloca as vísceras lá dentro e todo dia você vai fechando, tá? Certo? Todo dia você vai fechando um pouquinho. Você vai dobrando o saquinho, você vai rosqueando e vai jogando para dentro da cavidade sem fazer síndrome compartimental. Quando chegou, em muitos lugares não tem esse saquinho, você usa o saco de sangue, a bolsa de sangue. Ela é estéril e siliconizada por dentro, as alças não aderem. Então é muito comum a gente usar bolsa de sangue, tá? E você vai dobrando, enrolando. Toda vez que vai sobrando espaço, você vai enrolando, jogando para dentro, e a cavidade abdominal vai acostumando, vai laceando, vai criando essa cavidade. Paciente sempre curarizado, tá ok? Quando isso aqui, né, tá tudo reduzido e chegou no zero, olha essa que grande. Essa criança teve alta, uma onfalocele gigante, tratada por mim aqui na Zona Leste, tá no colo, não é da mãe, é da enfermeira no dia da alta, tá? 100% reduzido. Mas era, olha, falocele gigante. Nós vamos reduzindo, reduzindo, quando chegou na altura da pele, a gente fecha. Mas vamos para esse artigo. Esse artigo é do Cristóbal Abelo, de 2020, um artigo recente, onde ele faz em onfaloceles gigantes um tratamento não cirúrgico, onde você coloca um duo filme. Observe, esse é um tratamento muito novo, feito pelo Abelo, e muito bom. E nós já fizemos um semelhante, tem um vídeo também para vocês assistirem, nosso, feito no nosso serviço. Mas vamos ver o artigo dele. Observe, um recém-nascido com uma hérnia gigante, este é o artigo científico do Abelo, tá? Você pega um duofilme, tá? Uma placa de duofilme, você corta em T, coloca ele em T, e vamos abraçar um falocele com duas placas. Uma placa de um lado, outra placa do outro, não rompemos o âmnio, tá? Colocamos dois palitos, esse tipo de palito de ver garganta, um de cada lado, e aí nós vamos abaixando esse palito dia a dia. Na medida que permite abaixarmos, jogando as vísceras para dentro da cavidade abdominal, sem fazer compressão, síndrome compartimental, nós vamos abaixando. Quando chegou no plano, nós jogamos o âmnio para dentro, invertemos o âmnio para dentro, pegamos as bordas das peles, aproximamos e colocamos uma placa segurando as bordas das peles. Certo? É isso. Com isso, reduzimos tudo, tá? E depois, ponto normal de pele mais para frente, tá? Lembrarmos que onfalocele costuma vir associado a síndromes. Já falei isso, inclusive trissomias e mais coisas. Mas lembrarmos que pode ter síndrome de Bick-Widman, que é a hemigigantismo, direito e esquerdo, ou lado direito, lado esquerdo, hemigigante, pentalogia de Cantrell, hérnia diafragmática e síndrome da linha média. Tá? Vamos lá. Síndrome de Bick-Widman. O paciente, se dividir a criança no meio longitudinalmente, metade é gigante. Tá? Então, tem onfalocele, é muito comum, macroglossia, hipoglicemia neonatal, retardo mental, visceromegalias, costuma estar associado a tumor de Wilms, uma síndrome. Pentalogia de Cantrell, o tórax nasce aberto, nós temos uma aula
com vídeo e com 3 pacientes de Cantrell, tá? Nos 3 níveis, do caso mais simples ao mais complexo, do Cantrell 1, 2 e 3. Vale a pena assistir esse vídeo também. Na pentalogia de Cantrell, você vai ter o tórax aberto, o coração para fora, né? E é uma pentalogia com várias alterações e geralmente vem um falocele associado. Tá? Com relação ao prognóstico de vida de uma falocele, depende do que vem associado. Eu brinco que uma criança que nasce como um falocele é que nem um Kinder Ovo, né? Ela tem 50% de chance de ter alguma coisa associada, tá? E quando você começa a escanear essa criança, fazer o check-up do Vacters todo, depende do que você acha. Então, na hora que você abre a criança, abre no termo relativo, porque você vai ver isso por ultrassom, tomografia, ecocardiograma, né? Na hora que você começa a investigar, é como um Kinder Ovo, você vai ter uma surpresa maior, uma surpresa menor, né? E 50% deles tem surpresa. Depende se a surpresa é maior ou menor. Depende do que vem associado, não altera em nada a sobrevida. Vem um dedinho a mais. Problema nenhum. Deu para entender? Problema nenhum. Vem uma anomalia do rádio, anomalia de membros, um defeito congênito, mas nada que peça a vida. Veio com uma cardiopatia leve, uma CIA pequena, também nada demais, uma CIV pequena, nada. Veio com um Cantrell, veio com uma tetralogia de Fallot, transposição dos grandes vasos da base. Puta, tem que se fazer uma cirurgia cardíaca primeiro antes. Deu para entender? Então, depende o que vem. Vem com um único rim, vem com o rim todo ferrado, baleado, uma estenose de Jupe bilateral, uma mielomeningocele ferrada que tem bexiga neurogênica e destruição dos rins. Quer dizer, depende. Vem uma válvula direta posterior que costuma ir para diálise peritoneal e às vezes transplante, diálise, hemodiálise, depois transplante renal. Então, depende do que vem, você vai ter uma mortalidade maior ou menor. Ok? Pessoal, espero que tenham entendido, que tenha esclarecido todas as dúvidas, né? Nós temos vários vídeos aí na sequência complementando essa aula, isso é importante. Eu agradeço a atenção, vamos estar encerrando a aula. Obrigado, um grande abraço, até mais a todos.